A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 26 ao versículo de número 31, que vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Uma perseguição de muitos anos, findando assim no de repente, de uma vez por todas. Deus, Ele permite a prova na nossa vida. Ele sabe o tempo em que nós temos que ser provados. Tem um tempo da nossa história que Deus não nos isenta de sermos provados. Tem pessoas que estão nessa fase de ser provada, de ser provado. É problema daqui, é luta dali, é levante daqui, é Faraó que está te perseguindo, mas Deus está dizendo: eu sei um tempo de paralisar cada perseguição. Tem tempo na nossa vida, existem fases que Deus quer nos amadurecer. E Ele permite os inimigos brotarem das pedras. Talvez você está nessa fase e você diz: irmã, parece que eu estou sendo odiada pela maioria das pessoas. Parece que eu estou sendo odiado pela maioria das pessoas. Às vezes eu chego num lugar, a pessoa nem me conhece direito, mas já me olha com um olhar diferente. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Entre os parentes não sou bem aceita muitas vezes. Entre os vizinhos não sou bem aceito. Entre os da igreja eu não sou bem aceita. Eu não sei o que está acontecendo. E Deus está dizendo: é uma fase, é um período, é uma prova. Mas você será aprovado. Você será aprovada. Existem fases que nós vivemos. E uma delas é a fase da perseguição. Tem momentos que são tantos inimigos que parecem que eles estão unindo as forças para tentar nos destruir, não é verdade? Mas Deus está dizendo da mesma forma que os israelitas, eles não foram destruídos, você também não vai ser. Porque eu estou protegendo você. Eu estou protegendo a sua casa. Declare comigo: eu recebo de Deus proteção. Os meus inimigos não conseguirão me destruir. Eu recebo de Deus proteção. Os meus inimigos não conseguirão me destruir. Como tem a fase de Deus permitir a perseguição, também tem a fase de Deus aprovar a nossa história. E hoje Deus, Ele diz para você: eu irei aprovar. Eu irei tirar você desta fase de perseguições. Você pode até passar por outras lutas, porque no mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse isso, mas Ele manda a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu. E nós podemos todas as coisas, irmãos, naquele que nos fortalece. Você vai vencer essa fase porque Deus é contigo. Você pode até passar por outras fases, mas Deus está dizendo: nessa eu te aprovo. Os filhos de Israel não tinham noção que eles estavam prestes a serem aprovados. Muitas vezes as coisas pioram quando Deus está prestes a nos aprovar. Quando Deus está prestes a nos levar para outro nível. Quando Deus está prestes a mudar a nossa história. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está prestes a mudar a sua história. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus, Aramante, o Decandará, está prestes a te aprovar. E Ele está dizendo: esta fase de perseguição está findando na tua história. Os egípcios eram inimigos de longas datas de Israel. Tem pessoas aqui que vivem anos e anos e anos de perseguição. Tem inimigos que se levantam contra você que são de longas datas. Tem alguns recentes, mas tem outros que parecem que nunca vão sair do teu caminho. Deus me trouxe aqui para te dizer: estou eu te aprovando, estou eu removendo do teu caminho aqueles inimigos que têm se levantado contra ti, que parecem que não sairão da tua história. Os filhos de Israel estavam prestes a ver o agir de Deus.
A situação ficou tão difícil que eles começaram a perguntar para Moisés: será que por não haver sepulcro no Egito, você nos trouxe no deserto para a gente morrer aqui? Tem muita gente que diz para Deus: Deus, o Senhor permitiu tanta luta na minha vida, tanta adversidade, para quê? Para que eu venha perecer aqui? Para que eu venha morrer aqui? Aí Deus te traz aqui com esta palavra para te dizer: eu sou Deus que sei agir no momento certo, eu estou agindo por você. Eu estou agindo pela tua causa e você está prestes a ser aprovado, a ser aprovada. A situação estava difícil, mas Deus estava no controle. Deus estava prestes a glorificar o nome dele na história dos filhos dele. E é isso que ele diz para você: eu estou prestes a glorificar o meu nome na sua história e a paralisar uma perseguição na sua vida. Os filhos de Israel enfrentariam outras lutas, outras perseguições, mas aquela dos egípcios nunca mais. Tem perseguições que Deus está findando para nunca mais se levantar. Essa palavra é forte, né? Nunca mais. Mas Deus, ele faz assim. Quando ele resolve dar vitória ao seu povo, ele faz dessa forma. Ele tira inimigos do caminho para nunca mais se levantarem. Outros poderiam até se levantar, mas esses aqui nunca mais se levantariam. A Bíblia diz que o mar, ele retomou a sua força. E quem estava no meio do mar? Os egípcios. Havia chegado o tempo de Deus de derrubar, irmãos, os inimigos. Deus tem um tempo para ele derrubar os nossos inimigos. Deus tem um tempo para ele remover os nossos inimigos. Enquanto este tempo não chega, sabe o que a gente faz? A gente confia. Irmã, eu estou vivendo fases que nem eu estou entendendo. Eu estou passando por provas, eu estou passando por lutas. E Deus está dizendo: enquanto não chega o tempo de eu derrubar os teus inimigos, você tem que continuar glorificando e crendo, porque esse tempo está próximo. Não perca a sua fé. Não ache que Deus, ele não vai fazer justiça por você. Muitas vezes, quando estamos há muitos anos em uma justiça, quando estamos há muito tempo vivendo uma fase que entristece o nosso coração, muitas vezes, meu irmão e minha irmã, vai parecer que nós não vamos sair dessas fases. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que parece que você não vai sair dessa fase. Mas Deus, ele está com você. E ele está dizendo: esta fase já tem dia e hora para terminar. Declare comigo: eu creio que as fases que eu estou vivendo já tem dia e hora para terminar. Eu creio que as fases que eu estou vivendo já tem dia e hora para terminar. A fase de perseguição, irmãos, estava prestes a findar. Quando o mar retoma a sua força, a Bíblia diz que quem estava no meio dele? Os egípcios morrem. Acabou. Os filhos de Israel contemplaram agora, sabe o que foi? Os corpos mortos na praia. Os corpos mortos no mar. E hoje Deus diz para você: será como não piscar de olhos. Não queira entender o que Deus vai fazer. Deus, ele sabe como trabalhar, sabe como paralisar e sabe o tempo que ele trabalha. Porque não é no meu tempo e não é no seu. E é por isso que muitas vezes nos frustramos pensando que Deus não vai fazer porque não é no nosso tempo. Aí Deus nos encontra com esta palavra para nos dizer: não é no teu tempo, não é na tua hora, não é no teu momento, mas é no meu. Eu resolvo agir no meu tempo e dar vitória no meu tempo. E é isso que Deus vai fazer com você. Deus está dizendo: como num piscar de olhos vai acontecer justiça. Eu vou repetir para você entender. Como num piscar de olhos vai acontecer justiça. Foi isso que aconteceu. Os filhos de Israel não estavam aguardando isso acontecer. Você está aí vivendo tranquilamente, não está aguardando mais e ver justiça, até porque você não acredita mais. Tem pessoas que entraram aqui que estão desesperançadas mesmo. Por quê? Porque você não tem visto justiça. São anos que você não contempla e você diz: até já perdi esperança. Até já me acostumei, entre aspas, com essa perseguição. Porque eu nunca vejo Deus agindo. Deus fala, mas eu nunca vejo o agir dele. E Deus está dizendo: eu estava te preparando. Você sabia que até para a justiça de Deus a gente precisa estar preparado? É isso mesmo. Deus, ele não faz justiça se nós não estivermos preparados. Deus estava preparando você. Deus estava preparando o seu coração. Porque ele não poderia fazer justiça se o seu coração não estivesse preparado. Eu vejo Deus agindo por homens e por mulheres que estão me ouvindo agora. E ele está dizendo: eu farei justiça. Eu estou agindo ao teu favor. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Israel, eles viram
os corpos dos egípcios. Ou seja, aquela perseguição findou de uma vez por todas, acabou. Porque nós sabemos, irmãos, que o final de todas as coisas, quando acaba tudo, é a morte. E foi isso que aconteceu. Os inimigos, eles pereceram. Os inimigos morreram. Não foi algo que os inimigos poderiam perseguir. Não foi uma praga que os inimigos ficaram vivos, depois poderiam se fortalecer e voltar. Não. Mas foi realmente uma sepultura aberta e muitos deles lançados. Porque Deus sabia como tirar as forças. Tem gente, irmãos, que se Deus não agir assim, a pessoa não deixa o que é de Deus em paz. Você acha que os egípcios iam deixar os israelitas em paz? Não iam. Até porque eles tinham um sentimento de posse. Eles não queriam perder os israelitas como seus escravos. Tem gente que tem um sentimento de posse. Tem gente que é maligna. Tem gente que não aceita perder. E Deus está dizendo, eu sei muito bem onde eu toco nesse tipo de pessoa. Ana vai dizer no seu cântico que Deus dá vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Então, se Deus quiser, ele abre até a cova de gente, irmãos. E isso é Bíblia. A cova destes homens estavam abertas e eles caíram nela. Eles morreram. Versículo de número 28. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Ou seja, não ficou nenhum para contar a história. Todos eles morreram. A força deles foi tirada pelo próprio Deus. Quem vai tirar a força dos teus inimigos será o próprio Deus. E se preciso for, ele abre a cova. E se preciso for, ele lança dentro. Irmãos, Deus, ele é o dono da vida e o dono da morte. Ele sabe como trabalhar. E tem gente que infelizmente tem o coração duro como o coração de Faraó. O coração de Faraó era duro. Faraó não aceitava aquilo que estava acontecendo. Tem gente que não aceita que Deus te escolheu. Tem gente que não aceita a bênção de Deus sobre a sua vida. E Deus sabe disso. E Deus está dizendo, minha filha, eu vou parar da minha forma. Meu filho, eu vou parar da minha forma. Por isso eu estava te preparando. Os filhos de Israel precisavam estar preparados para contemplar aquela justiça. Assim é contigo. Você precisa estar preparado, estar preparada para contemplar o que Deus vai fazer. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai levar para longe. Muitas vezes a gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa acontecer, vai converter. E Deus pode levar para longe, Deus pode converter, Deus pode salvar os nossos inimigos se Ele quiser. E se eles derem lugar. Mas se eles não derem, Deus também pode abrir a sepultura e lançar dentro. Eu não sei por que Deus está insistindo tanto nessa forma de falar contigo, mas Ele sabe. Talvez é para você não se assustar com uma velocidade, com uma força, que Ele vai agir ao teu favor. Aqui, irmãos, não foram os israelitas que fizeram justiça, mas foi o próprio Deus. Porque o mar pertence a Deus. E quem fez o mar retomar a sua força foi o próprio Deus. Então Deus diz para você hoje, a justiça será minha. Quem vai agir com justiça sou eu. E eu sei a forma de agir. E eu sei como fazer justiça. E eu sei o que fazer. E da forma que eu vou fazer. E a forma que Deus vai fazer, muitas vezes, não é da forma que você pensou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é da melhor forma. Declare comigo, o meu Deus sabe fazer justiça da melhor forma. O meu Deus sabe fazer justiça da melhor forma. Versículo de número 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Ou seja, irmãos, Deus trouxe o livramento para Israel, porque Deus sabia como os egípcios eram. Você está vendo a Bíblia dizendo aqui? Não é a irmã Débora que está te falando, é a Bíblia. Que Deus, ele livrou a Israel da mão dos egípcios. Como foi o livramento de Deus? Abrindo a cova e lançando dentro. Porque Deus sabe, irmãos, quem vai deixar em paz. Deus sabe quem vai se converter. Deus sabe quem vai mudar, mas Ele também sabe quem é perturbado. Ele também sabe quem é filho de Belial. Ele também sabe quem é usado por Satanás e é cavalo dele. Tem gente que é cavalo do diabo e não quer mudar, irmãos. Os egípcios eram inimigos dos filhos de Israel e não queriam mudança. Mesmo vendo Deus de Israel agindo com mão tão forte dentro do Egito, eles não se converteram a Deus. Tem gente que não quer Deus. Tem gente que não quer Jesus. E Deus não vai forçar. E Ele está dizendo, mas também os meus planos você não destrói. Mas também os meus propósitos na vida do meu filho e da minha filha você não consegue destruir. É isso que Deus está fazendo com pessoas que não deixam aquilo que é de Deus em paz. Você não quer não? Você não é obrigado a aceitar Jesus. Você não é obrigado a mudar de vida. Você não é obrigado a se arrepender. Mas eu, Senhor, vou tocar, porque você está querendo tocar no meu projeto. Meu irmão e minha irmã, você tem um dono. O projeto é de Deus. A tua história é de Deus. Tua casa é de Deus.
E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel contemplou a morte dos inimigos, porque Deus sabia, se eu não parar esse exército dessa forma, eles não vão deixar os filhos de Israel em paz. E eu preciso que os meus filhos tenham paz para viver o meu propósito. Deus sabe que você precisa de paz. Essa palavra é tão séria, mas eu tenho certeza que Deus, ele marcou encontro com pessoas aqui nesse vídeo. E é uma resposta de Deus para você. É Deus dizendo, tem gente que vai ter que lhe deixar em paz, vai ter que deixar. Querendo ou não, aceitando ou não, Deus está vendo tudo, irmãos. Deus, ele dá um limite para cada inimigo nosso. E ele sabe o tempo certo de agir. Ele está dizendo, eu estou dando um limite. Porque tem gente que verdadeiramente não quer te deixar em paz. Tem gente que verdadeiramente resolveu lhe perseguir. Não quer uma mudança de vida, mas quer infernizar, mas quer perturbar, mas quer atormentar, mas quer perseguir aqueles que pertencem ao Senhor. Aí o Senhor, através dessa palavra, te encontra. E ele diz para você, ninguém vai conseguir anular o que eu tenho com você. Se preciso for, eu faço o que eu fiz com os egípcios. Não peça misericórdia, porque a minha justiça não é tua. Declare comigo, Deus está me preparando para ver a justiça dele. Deus está me preparando para ver a justiça dele. Os israelitas viram a justiça de Deus. E Deus disse para você, você vai contemplar, você vai ver a minha justiça. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. Israel viu. Quem trabalhando? Deus. Quem foi que exercitou o poder, o grande poder contra os egípcios? O próprio Deus. E você vai ver a mão de Deus agindo. Você vai ver a mão de Deus fazendo justiça. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Hoje Deus diz para você, você vai confiar, você vai temer, porque Deus vai mostrar tremendamente que ele é na sua vida, que ele te escolheu e que ninguém anula o projeto dele na tua história. Se preciso for, ele arranca do caminho, ele abre a sepultura, ele lança no leito, ele leva para longe, ele até converte se a pessoa quiser. Mas de uma coisa eu sei, ele não vai deixar egípcios no teu caminho, ele não vai deixar gente perturbada querendo tirar a tua paz e querendo tirar você do foco na tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu creio que chegou o tempo de uma grande justiça. Os teus olhos vão contemplar Deus agindo por você. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, na tua justiça. Pai, eu creio que o Senhor está agindo a favor dos teus filhos, como o Senhor agiu a favor dos filhos de Israel. O Senhor não permitiu que os egípcios tivessem êxito, mas o Senhor abriu a sepultura e os lançou dentro. Pai, o Senhor sabe como fazer justiça. Eu creio que o teu tempo chegou. Eu creio que o tempo, Pai, do Senhor executar a justiça da tua forma é chegado na vida dos teus filhos. Deus, o Senhor sabe como trabalhar. Eu te peço agora, vai trabalhando. Eu te peço agora, vai fazendo justiça. Oh, Senhor, vai preparando os teus filhos para ver a tua justiça, porque a tua justiça não é a nossa. Mas que o Senhor faça o que te apraz. Que todo o atrapalho saia do nosso caminho, Pai, como o Senhor quiser tirar. Porque o Senhor é o Deus que guerreia as nossas guerras. Por isso, Pai, eu entrego toda a batalha. Eu entrego toda a perseguição, eu entrego todo o levante, toda a calúnia, toda a luta que os teus filhos têm enfrentado, têm passado nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor venha agir, venha paralisar os inimigos da tua forma. Glorifica o teu nome e faz justiça pela vida de cada um dos teus filhos que estão me ouvindo agora. E, meu Deus, eu creio que a tua justiça será com pressa, não vai tardar. Será como num piscar de olhos, será de repente, candoramancho de rasturabaia, que Deus vai fazer uma grande justiça. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto,
obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda, sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de Teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele agiu com justiça pelos filhos de Israel, paralisando aos egípcios, Deus hoje diz para você: eu estou paralisando aos teus adversários. Não queira entender a justiça de Deus. Não queira entender a forma que Deus vai trabalhar todo este tempo que você achou que Deus só estava falando e não estava fazendo a justiça acontecer, porque não ia acontecer. Era Deus te preparando, porque grande seria a justiça de Deus. E não será da forma que você pensou, mas será da forma que Deus, ele planejou e ele vai executar. Como ele quer que a justiça aconteça. Creia que Deus, ele já está agindo com justiça e ele vai te surpreender com o que ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.